Que bom que você está aí novamente conosco para que possamos meditar na palavra de Deus, possamos ser abençoados por um Deus que ama cada um de nós. Que a graça, que a paz, que o amor de Deus possa estar habitando ricamente aí onde você está, seja com seus colegas de trabalho, ou seja com a sua família. Que Deus possa fazer com que o seu rosto resplandeça sobre vocês. Esse é o nosso desejo e queremos que a bênção, a graça e essa misericórdia de Deus possa continuar presente na sua vida. O Salmo de número 67, no seu primeiro versículo, diz: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém. Olha que coisa maravilhosa, né? Que seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O que é um Deus gracioso? Um Deus engraçado? Um Deus cheio de graça? Um Deus que zomba de tudo? Não. É um Deus que ama cada um de nós. Ama de tal maneira que Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, esse Deus que quer o melhor para nós, Ele preparou o melhor para cada um de nós. E ele termina esse primeiro versículo dizendo: faça resplandecer sobre nós o rosto. Essa expressão, resplandecer sobre nós o rosto, significa a bênção podendo ser vista. Isto é aquilo que Deus faz e eu e você podemos experimentar, podemos tocar, podemos ver, podemos sentir. Então, a bênção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus está disponível a mim e a você. Convido você a orar nesse instante. Cremos que tudo que fazemos devemos começar com uma oração. E quando terminamos também, oramos agradecidos por aquilo que Deus fez, por aquilo que Ele está fazendo. Então, se você tem algum pedido a fazer, se você precisa de um milagre, ore comigo nesta hora e coloque diante do Senhor a sua necessidade, a sua falta, aquilo que você tem necessidade nesse momento. Eu creio num Deus que fará resplandecer o seu rosto sobre nós. Isto é, Ele vai fazer com que a bênção dele seja vista por cada um de nós. Se você crê nisso, não tenha medo de pedir ao Senhor, mesmo que seja só no teu pensamento. O nosso Deus, segundo a Bíblia, Ele conhece a intenção do nosso coração. E essa mesma palavra diz: e o Espírito que conhece e sonda os nossos corações, o Espírito Santo vai interceder por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Conforme Paulo diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Então vamos orar conforme o Espírito Santo permitir a cada um de nós nesta hora. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, temos uma semana pela frente, temos algumas necessidades que nós já sabemos, teremos outras que nós ainda nem sabemos, mas Senhor, te pedimos que através da tua grande misericórdia o Senhor possa nos assistir em nossas fraquezas, em nossas necessidades e o Senhor possa acrescentar a tua paz à nossa vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Jesus, queremos te louvar e colocar diante de ti nossas necessidades. Toma em nossas mãos a nossa oração nesta hora. Toma em teu altar, recebe em teu altar, Pai, aquilo que nós fazemos de pedido ao Senhor, seja agradecimento ou seja pedido, que é feito apenas no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, e que o Senhor possa nos dar vitória em tudo isso. Senhor, sabemos que a tua graça nos basta e nós tomamos posse desta palavra, e que o Senhor possa fazer com que o teu rosto resplandeça sobre nós. Isto é, a tua bênção, o teu milagre, o teu poder possa se materializar diante de nós.
E assim nós vamos saber que a hora do nosso milagre chegou, porque nós vamos ver a nossa bênção face a face. Que o Senhor continue a ser um Deus gracioso conosco, para conosco e nos abençoe. Senhor, nós colocamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho diante do Senhor e que o Senhor continue a cuidar, guardar e proteger cada um de nós. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. O mês de outubro está terminando, nós estamos aí há praticamente 2 meses, né? Hoje é dia 25 de outubro, nós estamos aí há 2 meses do final do ano, 2020, de repente não vai deixar saudade na sua vida, ele foi marcado por uma série de coisas ruins, mas sabemos que o Senhor, Deus, continua presente na nossa vida, e se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui preparando essa mensagem, provavelmente você não estaria também aí do outro lado, recebendo essa mensagem. Então eu sou grato a Deus que mesmo diante da dificuldade, Ele me manteve de pé para que eu pudesse estar aqui trazendo esta palavra ao teu coração. Eu digo que estamos há 2 meses e não é no sentido figurado, porque se a gente contar que entre o Natal e o Ano Novo não se conta, né? O ano já se foi, então nós teremos de verdade 2 meses exatos, né? Hoje, 25 de outubro, Natal 25 de dezembro, então temos 2 meses nesse intervalo para fazer e para receber do Senhor muitos milagres e também para oferecer ao Senhor coisas boas. Gostaria de meditar nesta hora, e eu falei sobre a questão sobre esses 2 meses que estão faltando para encerrarmos o ano de 2020, porque eu entendo que algo muito importante que o Senhor manteve na minha e na sua vida foi exatamente a nossa família. E eu quero falar sobre a unção de Deus para a nossa família. Tem um texto que eu gosto bastante, lá no Evangelho de João, capítulo 12, e eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo. É um texto bastante bonito, um texto breve. Ele tem uma continuação, mas aí ele passa a descrever uma outra coisa. Eu gostaria apenas de falar sobre uma das irmãs de Lázaro, que no contexto da família, ela unge, né, o Senhor Jesus com algo muito precioso, né, com uma libra de bálsamo de nardo, que era um perfume caríssimo na época, né? Era um frasco relativamente grande, e para uma mulher solteira ter algo de valor, de tamanho valor naquela época, era realmente significativo de que ela era uma mulher trabalhadora, né? Então vamos lá, João 12, primeiro versículo diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Amém. Que o Espírito Santo possa transformar essas palavras em palavras de vida eterna ao nosso coração. Esse texto ele fala de algo que era muito comum no Antigo Testamento, que era a unção com óleo, com, vamos dizer assim, unguento, né? Os óleos aromáticos eram chamados de ungüentos, e eles tinham várias funções, desde consagrar algumas coisas, como também tinha finalidade terapêutica, isto é, eles eram medicinais, portanto se aplicava em feridas, se aplicava em doenças da pele, por uma série de enfermidades se aplicavam esses ungüentos, esses óleos aromáticos, e também
para o perfume, né? Vamos imaginar que o banho naquela época era algo difícil, né? Nós estamos falando de uma região desértica e que a água era raríssima, né? Era um objeto de luxo, então mal dava para cozinhar e para beber. Então, água para tomar banho praticamente inexistia nessa região, portanto, se usava esses ungüentos, esses óleos aromáticos para perfumar o corpo, né? Então, dentro dessas características, se acostumou, se convencionou a usar esses óleos, esses ungüentos para perfumar o corpo, como para fins medicinais, mas no Antigo Testamento eles eram usados para ungir. O que é ungir? A palavra ungir, ela vem do latim untare, que literalmente significa untar com óleo, né? Isto é, passar, bisuntar com óleo e fazer com que aquela pessoa recebesse uma determinada unção. Então, a unção era o ato de, vamos dizer assim, de ser separado. Então, a Bíblia ela diz que a questão de você ungir determinada, seja um instrumento, seja um utensílio, seja um sacerdote, seja um rei, seja um profeta, você estava separando aquele utensílio, aquele objeto ou aquela pessoa para um serviço sagrado. Então essa era a função, o significado da palavra ungir no Antigo Testamento. Quando nós nos achegamos ao Novo Testamento, nós temos uma outra realidade. Jesus, o Cristo, é o ungido de Deus. Então o Espírito Santo desceu sobre Jesus e o ungiu, né? Então nós temos no Novo Testamento um novo significado da palavra unção. Agora não mais a necessidade do óleo, né, do unguento, do óleo perfumado, vamos dizer assim, mas agora o próprio Espírito Santo nos ungiu, né, nos separou para pregar o Evangelho, para curar, para levar esperança, levar alegria às pessoas, né? Então, mas o que é a unção de Deus sobre a nossa vida? O ato de passar o óleo sobre alguém, na verdade, ele é apenas um simbolismo, é um ato que os nossos olhos veem. A unção, quem dá, sempre desde o Antigo ou no Novo Testamento, a unção ela é dada por quem? Por Deus. É Deus que unge, é o Espírito de Deus que unge. Tanto é que um texto muito conhecido nosso é quando Davi foi ungido rei no meio dos seus irmãos. Você sabe dessa história, né? Porque Davi está pastoreando o rebanho da família, o sacerdote, Samuel, vai até a casa de Naim e ele diz, Deus manda ele lá para ungir o próximo rei. Saul havia feito coisas erradas e Deus o havia abandonado. E Deus disse que iria ungir o novo rei. E aí Samuel chega lá na casa de Naim, ele procura entre os filhos, aqueles 5 irmãos de Davi que estão ali, e não é nenhum deles. E aí então mandam chamar Davi lá no campo. Quando Davi chega, o Espírito confirma na vida de Samuel, que era aquele, e diz o texto que quando ele derrama o óleo, né, do chifre do carneiro sobre a cabeça de Davi, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e o ungiu. Então, a unção ela não vem do óleo em si. Hoje nós vemos muita gente ungindo tudo, unge as coisas de casa, unge pessoas, unge os instrumentos, unge utensílios, mas se esquecem de que quem unge realmente é Deus. Deus é quem unge. O ato de passar óleo ali, ele é apenas um ritual, ele é apenas um simbolismo que se Deus não estiver naquele ato, não está acontecendo nada de
diferenciado, né? Então a unção de Deus é a capacidade que ele nos dá para servi-lo. Por exemplo, os instrumentos, os utensílios do templo no Antigo Testamento foram ungidos. Isto é, foram separados para o serviço na casa de Deus. Os sacerdotes, os profetas, os reis também foram ungidos para quê? Para um serviço. Então a unção de Deus é uma capacidade que ele nos dá para servi-lo. Às vezes a gente, eu vou ungir fulano para protegê-lo. Mas a principal característica da unção de Deus não é proteção, é serviço. Então muitas vezes nós vemos que as coisas da palavra de Deus têm sido desvirtuado conforme a vontade e o interesse do ser humano, né? Então a unção de Deus, ela nos santifica, mas ela nos santifica para um trabalho, né? Então o utensílio, a pessoa, ela era separada para esse serviço. Agora, voltando para o texto aqui, ele acontece algumas semanas depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro. Então, interessante que Jesus está cumprindo o seu ministério e agora faltam 6 dias para a festa da Páscoa. Jesus sabia que ele seria entregue para morrer pelos nossos pecados naquela semana, ao final daquela semana. E o que ele faz? Primeiro, ele vai na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele vai na casa de seus amigos e eles oferecem uma ceia a eles. Eles oferecem um jantar ou um almoço ali para Jesus. Diz que Lázaro está à mesa com Jesus, Marta está servindo e Maria faz algo tremendo, né? Interessante que a gente vê que quando a Bíblia fala dessas duas irmãs, uma está sempre servindo e a outra está sempre aos pés de Jesus, né? Então a unção de Deus para a nossa família, ela nos mostra que a família precisa do poder de Deus para que ela seja protegida e ela precisa que o poder de Deus abençoe cada integrante desta família. Então a minha família, a sua família precisa da proteção de Deus. O Senhor quer guardar todos os nossos queridos, né? Agora, se eu perguntar, você quer que Deus possa ungir a tua família, que Deus possa santificar a tua família, que Deus possa proteger 100% da tua família? Eu creio que você vai dizer que sim. Agora, eu te pergunto, para isso acontecer, o que você tem sacrificado para que Deus possa abençoar a sua família? Olha, o texto diz que Maria sacrificou algo que talvez ela trabalharia o resto da vida e não conseguiria ajuntar novamente. Então, o que você sacrificaria para que Deus pudesse abençoar a tua família? Será que você sacrificaria um tempo a mais para servir ao Senhor? Sacrificaria alguns minutos, de repente, da televisão? Sacrificaria um tempo do seu lazer? Você sacrificaria um tempo do seu trabalho? Você sacrificaria um pouco do seu dinheiro? Você sacrificaria um pouco do seu patrimônio? E eu gostaria que você pensasse nisso, porque a própria Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a gente poderia parafrasear esse versículo bíblico e dizer: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família? Então, para que a família possa manter unida, guardada, protegida, para que a paz, a alegria, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus permaneça na família, será que não vale a pena a gente sacrificar algumas coisas? Será que não vale a pena a gente oferecer a Deus algo, como Maria fez aqui neste caso? Lázaro chama e oferece a Jesus um jantar. Maria está oferecendo o seu trabalho. Marta está oferecendo o seu trabalho. Ela está preparando os alimentos, ela está oferecendo. Agora, Maria está oferecendo algo muito mais valioso do que tudo isso. Ela está derramando todo aquele bálsamo que ela tinha. Ela não guardou um pouco para si. Então, eu gostaria de falar duas coisas para você nesta hora. Primeira coisa em relação à unção de Deus na nossa família. A primeira coisa são as condições para a unção na família. Nós precisamos fazer algumas coisas para que a unção de Deus possa estar na nossa família. E a segunda é, a partir dessas situações que nós provocamos na nossa casa, nós preparamos
o espaço para que a unção de Deus possa acontecer. Então vamos lá. Quais as condições para a unção de Deus na nossa família? Olha, lá na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, a unção encheu aquele lar porque eles tiveram atitudes determinantes para isso. Qual foram as 3 atitudes deles ali? Primeiro, receber Jesus em casa. Muita gente abre uma Bíblia, deixa ela aberta lá na sala, ou na cozinha, ou no quarto, e acha que Deus está ali, que Jesus está ali, que o Espírito Santo está ali, simplesmente porque tem uma Bíblia aberta. Hoje em dia, alguns já nem abrem mais a Bíblia, dizem, tanto faz ela estar aberta ou fechada, deixa ela fechada mesmo, né? Mas eu quero dizer para você que não adianta, não basta uma Bíblia aberta dentro de casa. Jesus precisa estar presente dentro da nossa casa. Jesus precisa fazer parte. Ah, mas Jesus pode ficar aqui na sala, Jesus não pode entrar no quarto, Jesus não pode entrar no banheiro, Jesus não pode abrir a geladeira, porque vai ter coisas que não vai agradar ele. Queridos, se Jesus não pode entrar no teu quarto, se Jesus não pode abrir a tua geladeira, ele também não vai ficar na tua sala. Pode ter certeza disso. Se você não der liberdade para Jesus estar em todos os cantos da sua casa, ele não vai estar presente. Marta, Maria e Lázaro abriram os seus corações para receber Jesus, e então Jesus pôde ir à sua casa. Jesus foi à casa desta família porque eles eram amigos de Jesus. Então Jesus ele diz lá em João 15, já não vos chamo de servo, mas chamo-vos de amigos. Jesus é o nosso bondoso amigo. Né? A gente canta um hino que diz que bondoso amigo é Cristo. Então esse bondoso amigo, ele quer fazer parte da nossa casa. Então não basta receber Jesus em algum canto da casa, ele não vai ficar nesse lugar. Né? Nós precisamos derramar cada gota da nossa adoração em nosso lar a ele. Maria, ela derramou todo aquele azeite caríssimo, todo aquele nardo, né, aquele perfume caríssimo para honrar Jesus ali. E a segunda coisa é exatamente o honrar a Cristo. Embora Lázaro fosse a pessoa que Jesus ressuscitou, mas eles estavam ali não para celebrar a vida, né, o retorno de Lázaro à vida depois de estar morto por 4 dias. Estão ali para honrar a Cristo. Eles estão ali agradecidos a Jesus por Jesus trazer ele à vida, né? Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa. Buscar, pois, Deus em primeiro lugar, buscar Jesus em primeiro lugar, permitir o Espírito Santo em primeiro lugar no nosso lar, Deus em primeiro lugar no nosso lar, Jesus em primeiro lugar no nosso lar. Isso é o quê? Isso é honrar. Quando nós colocamos alguém em primeiro lugar, nós estamos honrando. E eu quero citar um fato que aconteceu com o nosso primeiro neto, né, o Kelvin Henrique. Ele deveria ter talvez ali de 2 para 3 anos. Uma vez a Leia disse para ele, você é o número 5 da vovó. Ele falou, não, eu quero ser o número 1. O vovô é o número 1, por que eu sou o número 5? E aí a Leia disse, não, porque o vovô é o número 1, depois tem o tio Johnny, né? Aí vem o papai, depois o tio Beto, e você é o número 5 da vovó. E ele falou, não, eu quero ser o número 1. Aí eu falei, Leia, fala para ele que ele é o número 1, é o número 1 dos netinhos. E ele foi, né, a Leia fez assim, e ele pensou por um tempinho e perguntou, mas que número que é a vovó? Que número que é o vovó? Isto é, ele queria saber em relação a mim. Ela estava dizendo que ele era o número 1, né? Não disse que era dos netos, mas se ele perguntasse, ela iria dizer que era dos netos. Mas ele quis saber que tanto ele estava sendo honrado pela minha esposa, né? Quanto a sua avó o estava honrando. É coisa de criança, mas desde criança nós queremos ter as melhores coisas, estar em primeiro lugar, né? Isso é uma coisa que o mundo tem nos ensinado. E o reino de Deus nós também precisamos oferecer a Deus
as melhores coisas, né? E é exatamente isso, a terceira condição para que a unção de Deus possa acontecer é fazer o melhor para Deus. Maria entregou o que tinha de mais caro. Lázaro estava entregando o seu tempo. Marta estava demonstrando todos os seus dons culinários para agradar a Jesus. Agora eu pergunto para você, Deus tem se agradado do que você tem oferecido a Deus? Será que você não tem sido egoísta? Será que você não tem sido mesquinho? Será que você não tem oferecido o resto para Deus, ao invés de honrá-lo? Né? Lembre-se que as 3 condições para que Deus possa estar num lar e abençoar é receber a Jesus como Senhor e Salvador daquele lar, honrar a Jesus nesse lar e fazer o melhor por ele. Esse fazer o melhor por ele vai fazer com que Jesus possa ser ou o Senhor daquela casa ou ser apenas mais um naquela casa. Ele pode ser o Senhor da minha casa, mas ele pode ser alguém que está ali apenas porque a Bíblia diz que ele está em qualquer lugar, porque o Espírito de Deus habita onde nós habitamos. Mas Jesus pode estar ali simplesmente porque o Espírito Santo está em nós. Mas eu não permito Jesus ser Senhor do meu lar. O que você tem oferecido, o que eu tenho oferecido a Jesus? Então nós precisamos oferecer o melhor de Deus. Nós temos que oferecer o melhor para Deus, oferecer o nosso melhor para Jesus. O que é o melhor para Ele? Uma vida consagrada a Jesus. Consagrar nossa vida, nossos costumes, nossas atitudes, nosso lazer, nosso dinheiro, nosso salário, o nosso trabalho, a nossa família, não vou nem dizer, porque já estamos falando dela. E como que eu demonstro fazer o melhor? Como eu demonstro uma vida consagrada? Fé em obediência à palavra de Deus. Porque você pode ter fé e obediência a uma série de coisas que não seja de Deus. Você pode ter fé no teu trabalho, você pode ter fé em você mesmo, você pode obedecer cegamente o teu patrão, mas não obedecer a Deus. Agora, uma fé em obediência vai fazer toda a diferença na vida de Deus para você. Então eu quero dizer com isso, que se você receber a Jesus em seu lar, se você honrar a Cristo dentro do seu lar, você oferecer o melhor a Ele no seu lar, então você preparou o caminho, você preparou o terreno para que a unção de Deus possa ser derramado na sua casa. E aí nós vamos para a parte 2 desta mensagem, que é exatamente o resultado da unção de Deus na família. O que a unção de Deus faz dentro da nossa casa? E eu quero dizer mais uma vez que criamos as condições para a unção acontecer na nossa família, ela gera resultados. Uma vez que nós criamos as condições para a unção agir dentro da nossa família, ela vai gerar consequências maravilhosas dentro da nossa casa. Por quê? Porque a unção de Deus enche a nossa casa e ela traz benefícios espirituais. Sabe o que aconteceu na casa de Marta, de Maria e de Lázaro? Aquele lar foi transformado. A presença de Jesus transformou aquele lar. Algumas horas antes, alguns dias antes, o que tinha ali? Choro, pranto, luto, morte, tristeza, abandono. O que seria dessas mulheres, dessas duas irmãs? Porque provavelmente quem sustentava aquele lar era Lázaro, né? Era o homem que provia o lar. Não cabia a mulher, naquela época, providenciar as coisas para o lar, era o homem. Então elas haviam perdido o irmão, quem sustentava a casa. E agora o que acontece? A vida novamente está ali. Lázaro está sentado à mesa com Jesus, conversando com Jesus. Ele não está mais no túmulo, ele não morreu. Ele está vivo. Então a vida, né? Então o luto se transformou em vida, a morte se transformou em vida, o luto se transformou em alegria. A tristeza já não há. Agora nós temos o quê? Alegria. Então quando nós criamos as condições para a unção de Deus acontecer no nosso lar, essa unção de Deus vai transformar a nossa casa.
de repente nós passamos por dificuldades, né? O salário nunca chega ao final do mês, e aí o Senhor começa a mudar essa situação. Nós ficamos temerosos, preocupados, porque está faltando coisas na nossa casa, mas a unção de Deus, se Deus não prover aquelas coisas que está faltando, aquelas situações que estão entristecendo, o Senhor vai mudar o nosso coração. Nós vamos tirar o nosso olhar, o nosso coração daquilo que falta, nós vamos colocar o nosso olhar naquilo que nós já temos. Sabe por que às vezes nós não conseguimos aquilo que nós queremos? Porque nós ficamos olhando somente para aquilo que nós queremos, aquilo que nós não alcançamos ainda, e esquecemos de olhar, de agradecer para aquilo que Deus já deu para mim e para você. Então, aonde a unção de Deus entra, ela transforma o lar. O olhar das pessoas, o relacionamento entre as pessoas daquela família se transformam. Não mais em cobrança. As necessidades, as faltas, talvez nunca serão supridas totalmente, porque nós seres humanos sempre temos necessidade de algo, ou melhor, nós sempre criamos necessidades de algo na nossa vida, mas o nosso olhar passa a ser um olhar de realização, de conquista. Nosso olhar é um olhar agradecido, o nosso coração é um coração grato. E um coração grato gera um rosto feliz, gera um semblante alegre, e isso transforma o ambiente. A segunda coisa é que a alegria volta para o lar. A festa, como eu disse, era em homenagem a Jesus, não a Lázaro que havia sido ressuscitado. Muitas vezes nós queremos nos alegrar por coisas, mas nós devemos nos alegrar verdadeiramente por aquele que pode dar todas as coisas. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A unção de Deus na nossa vida, na nossa família, faz com que nós voltemos o nosso olhar para aquilo que realmente é importante. Não para aquilo que eu acho que é importante, não para aquilo que eu quero, mas o meu olhar está na alegria, né? Então a alegria volta ao lar, as realizações, as conquistas agora são mais valorizadas. Sabe o que acontece na vida de pessoas que estão sempre pedindo, sempre precisando de alguma coisa? Elas nunca lembram de agradecer porque o seu olhar está sempre fito naquilo que está faltando e nunca naquilo que eles já têm. E a terceira coisa que acontece, o terceiro resultado da unção na família, é vida se rendendo a Cristo. De repente, aquele teu filho que não reconhecia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai passar a fazer. Aquele teu ente querido que não quer nem saber de Deus, agora ele vai fazer o quê? Ele passa a olhar para Deus como alguém importante. Ele começa a ver a necessidade de ter Deus, de buscar Deus de uma maneira especial. Então, muitas vezes nós achamos que a unção de Deus na nossa casa é somente para alegria, para prover coisas. Não, é principalmente para prover salvação. A unção gera salvação dentro da nossa casa. E a salvação deve ser a maior fonte de alegria dentro de uma família. Nós precisamos buscar a salvação da nossa família. Quando Jesus diz para nós ir e pregar para o mundo inteiro, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, a nossa família é a nossa Jerusalém. Então, os primeiros que nós queremos que sejam salvos é a nossa família, são os nossos filhos, são nossos pais, são nossos netos. Para você que já tem essa bênção de ser avô, de ser avó. Então nós precisamos nos alegrar com vida se rendendo a Deus. Então quando a unção acontece, ela é derramada, né, na nossa família, Deus faz coisas maravilhosas na nossa casa. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que a unção é muito mais do que um simples ritual onde um óleo é derramado sobre a vida de alguma coisa ou de alguém. Ela significa a capacidade que Deus nos dá de vencer o mal e principalmente de aprender a sua vontade, como eu disse no início, que a unção de Deus é a capacidade que Ele nos dá de servir. Lembra que eu disse que os utensílios, os instrumentos, as pessoas eram ungidos para servir a Deus.
não para ter um status melhor ou maior. Eu vou ungir essa caneca para que ela possa ter um valor maior, não. Eu vou ungir essa caneca para que ela seja usada na casa do Senhor. Eu vou ungir esse instrumento para que ele seja usado pelo Senhor. Eu vou ungir o meu filho para que ele seja usado pelo Senhor, para que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor. E eu gostaria de perguntar mais uma vez, o que você sacrificaria para atrair a unção de Cristo em seu lar? O que você seria capaz de sacrificar para que a unção de Deus pudesse ser derramada no seu lar? Lembra que Maria sacrificou todo aquele perfume caríssimo que ela tinha. Será que você sacrificaria algumas horas de trabalho por semana para abençoar o seu lar? Será que você sacrificaria um pouco do seu lazer? Será que você sacrificaria algumas horas de sono para você abençoar a sua família? Porque eu e você continuamos sendo instrumentos de Deus para que a unção de Deus possa estar na nossa família. Se você já tem a unção de Deus na sua vida, o que Deus quer é que essa unção seja derramada na sua família. Se você não tem essa unção ainda, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa honrar a Cristo. Você precisa fazer coisas importantes, fazer o seu melhor para Ele. Então Ele vai derramar a sua unção, a sua salvação sobre a sua vida. E você vai multiplicar essa unção, essa salvação na vida de outras pessoas. Principalmente as pessoas queridas que fazem parte da sua casa. Eu quero orar nesta hora. Se você não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, se você está afastado, se você está longe dele, se você não tem buscado ao Senhor, não tem permitido o Senhor ser Senhor e Salvador da sua vida, que você possa orar e dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, e convide Jesus para entrar na sua vida, para reinar em sua vida. Peça ao Senhor para derramar a tua unção agora. Peça para o Senhor Jesus derramar do teu Espírito Santo e te ungir nesta hora de uma maneira especial. Como Jesus foi ungido quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, disse que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre a sua cabeça, repousou sobre ele e a sua vida foi mudada a partir de então. Nós podemos fazer isso. Agora, se você tem certeza da tua salvação, mas tem pessoas da sua família que que você não tem certeza, que você sabe que está longe do Senhor, interceda por eles nessa hora, ore por eles, busque ao Senhor, testemunhe do que o Senhor está fazendo na sua vida, para que a unção do Senhor não fique apenas na sua vida, mas que ela esteja presente no seu lar. No seu lar, não estou dizendo na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro, estou dizendo na vida das pessoas que fazem parte da sua família. São elas que contam, são elas que importam. Não é a construção. Não é, vamos dizer assim, a casa em si. Não são os utensílios, não são os móveis, não são os eletrodomésticos que importam. O que importa são as pessoas que fazem parte da sua família. Pai querido, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor agora, para que o Senhor continue a derramar sobre a nossa vida a tua salvação, derramar do teu Espírito Santo sobre nós, porque uma vez que o Senhor derrama do teu Espírito Santo, da tua unção, o Senhor faz coisas maravilhosas, o Senhor transforma a casa, o Senhor permite a alegria voltar ao nosso lar, vidas se renderão ao Senhor através da nossa vida, Pai. Senhor, nós não queremos apenas que nós, em nosso lar, possamos ter vida eterna, ter a vida eterna, ter alegria, paz, amor, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são frutos do Espírito Santo. Mas nós queremos isso para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Por isso, Senhor, clamamos para que o Senhor use cada um de nós, cada um que está vendo esta mensagem, que o Senhor possa derramar a sua unção e ela seja multiplicada. Assim como quando Maria derrama aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus,
toda a casa se encheu daquela fragrância. Senhor amado, Senhor, ao encher do Teu Espírito Santo a nossa vida, toda a nossa casa também seja cheia da Tua salvação, seja cheia da Tua unção. E o Senhor faça maravilha no nosso lar. Aquelas pessoas que estão distantes do Senhor possam receber a salvação. Aqueles nossos filhos, netos ou nossos pais que estão longe do Senhor, eles se renderão ao Senhor. E eles entregarão também as suas vidas ao Senhor através do nosso exemplo, através do nosso testemunho. Nos usa, Pai, como o Senhor usou a Tua filha Maria lá no passado, para que ela pudesse derramar aquela fragrância e encher a casa com aquele perfume de unção. Senhor, nós hoje não buscamos algo visível para ser derramado no nosso lar. Não queremos apenas derramar algum óleo ou passar alguma fragrância nos móveis, nos eletrodomésticos da nossa casa ou nas pessoas que habitam o mesmo lar que nós. Mas nós queremos derramar do Teu Espírito Santo. Queremos derramar da unção do Teu Espírito Santo sobre estas vidas, para que haja vida e vida em abundância, conforme o Teu Filho Jesus nos prometeu a nós. Senhor, recebe cada integrante da nossa família na Tua presença. Cada um agora seja recebido na Tua presença. E nós queremos continuar intercedendo por eles. Queremos continuar intercedendo pela nossa família, para que haja salvação dentro da nossa casa, para que haja alegria na nossa casa, para que haja o temor ao Senhor dentro do nosso lar, e que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana cheia de conquistas, uma semana onde a Tua unção vai fazer a diferença na nossa vida e na nossa família. E nós não vamos querer uma outra vida, a não ser essa vida cheia da plenitude, uma vida cheia e plena do Teu Espírito Santo a cada um de nós, todos os dias da nossa vida, e também para todos os integrantes da nossa família. Obrigado, Senhor Jesus. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Chegamos ao final deste culto e queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida. Que o Senhor continue derramando da sua Shekinah sobre cada um de nós. Que Deus possa cuidar de cada um. Que o Senhor possa continuar derramando da Tua unção sobre a Tua casa, sobre a minha casa. Que nós possamos diuturnamente dizer: Senhor, continuamos precisando do Senhor. Senhor, continue conosco. E assim como o salmo que nós lemos no início, Salmo 67, que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre nós. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus gracioso para conosco e nos abençoa. Assim como o salmista Davi, nós possamos continuar crendo que Tu és bondoso para conosco. Senhor, recebe a nossa gratidão.